Olá, meus amigos, filhos do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Senhor nos abençoe e para nos dar entendimento para o capítulo de hoje. Senhor meu Deus, permita que o Espírito Santo venha até nós e nos traga o seu entendimento. Que a cada dia nós aprendamos mais e mais da tua santa palavra. Em nome e por amor do Senhor Jesus eu te imploro. Amém. Meus amigos, hoje, capítulo 5 de Levítico. No capítulo 5, o que temos de diferencial? Versículo 1. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o ouviu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Versículo 2. Ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, ou corpo de morto de algum animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Então, olha só, o Senhor Deus gostaria que as pessoas da tribo de Israel, de todas aquelas 12 tribos, fossem tão puras, tentassem ser tão santas como o Senhor era, que Ele impunha até coisas para ajudar as pessoas a evitarem de trazer impureza para o meio da congregação. Até se a pessoa ouvisse outro falando alguma blasfêmia e não relatasse aos sacerdotes para fazerem a expiação, ela também seria culpada. O que acontecia com alguma pessoa se essa pessoa fosse muito pobre, não tivesse como fazer holocaustos ao Senhor? Versículo 7. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, como já vimos aqui anteriormente, gado miúdo são cabras, carneiros, ovelhas, cabritos. Então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, para uma expiação do pecado e outro para holocausto. Mas se a pessoa for ainda muito mais pobre que isso, versículo 11. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. O quanto que o Senhor também via pelo lado dos pobres, das pessoas que não tinham posses, porque Ele queria que tudo fosse justo, porque como Ele é justo e fiel, Ele não poderia fazer nada que deixasse Satanás tentar até de acusá-lo, assim como Ele faz conosco diariamente. Se a pessoa cometer um sacrilégio, veremos aqui o que é um sacrilégio. Versículo 15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, o que seria ignorância? Segundo o significado no dicionário, é falta de conhecimento. Então, o que ele faria? Então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Assim também, mais uma vez, uma maneira de conseguir pedir perdão ao Senhor, já que não tínhamos um representante nosso, assim como temos ao Senhor Jesus. Versículo 17. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação da culpa é, certamente se fez culpado ao Senhor. Mesma coisa aqui, a gente não conhecendo, mas depois, conhecendo que o que fazíamos era pecado, era mal aos olhos do Senhor, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar, com certeza. Ele também, o nosso tempo de ignorância, Ele nos joga todo esse tempo de ignorância no mar do esquecimento. Mas, ainda assim, nós temos a iniquidade. Temos a iniquidade até confessarmos ao Senhor e pedirmos perdão para Ele, porque não conhecíamos, não sabíamos que era pecado.
Naquela época, precisava sim do sangue de algum animal como holocausto, como sacrifício ao Senhor, em prol de pedir perdão. Mas hoje não precisamos mais, basta confessarmos ao Senhor Jesus e só Ele tem o poder de nos perdoar. E Ele pode fazer isso por nós. Meus amigos, pensem nisso, fiquem com o Senhor.